Fala pessoal, tô aqui pra gente voltar a falar de orgânica e a gente vai falar especificamente hoje das funções que a gente chama de funções oxigenadas. Característica dessas funções, né? Então, as funções oxigenadas, como o próprio nome está te dizendo, são funções ou moléculas que possuem somente oxigênio no seu grupo funcional, tá? Então, essas moléculas, elas possuem somente oxigênio. Tá? E a gente não vai falar agora das moléculas que possuem nitrogênio, por exemplo. Existe uma aula lá para frente que a gente vai falar das nitrogenadas. Então, existem também moléculas assim, que a gente tem mais do que oxigênio mais algum outro átomo. Então, tem moléculas com oxigênio e nitrogênio, com oxigênios e halogênios, mas isso é um tópico para outras moléculas, tá? A gente vai falar então com ênfase principalmente na nomenclatura, no reconhecimento dos grupos funcionais, em variação de regras de nomenclatura e tudo mais, beleza? Então a gente começa com as funções oxigenadas agora, falando especificamente no início desse grupo de moléculas aqui, ó. Então a gente vai falar primeiramente dos álcools. Quem são os álcools? Os álcools são moléculas que possuem como grupo funcional isso aqui. Essa estrutura a gente já conhecia desde a inorgânica, quando a gente falava das bases, lembra delas? Então, as bases são moléculas que possuíam ou liberavam OH- em solução, não é isso? E aquele OH- a gente chamava de hidroxila, você lembra disso? Bom, continua sendo chamado de hidroxila aqui, não muda o nome, tá? Toma cuidado para não associar aqui a hidroxila com caráter básico, igual você fazia lá na inorgânica. Não necessariamente a hidroxila aqui vai significar caráter básico. A gente vai falar de caráter ácido base das moléculas, tá? Mas tem outras moléculas que também têm hidroxila no seu grupo funcional. E cabe a gente fazer uma diferenciação, porque o fenol também vai ter hidroxila no grupo funcional, o enol também vai ter hidroxila no grupo funcional. Então, para ser um álcool, a minha hidroxila ela tem que estar ligada em um carbono saturado. Então, preciso que eu tenha a minha hidroxila, o meu OH, ligado em um carbono que seja saturado, um carbono que só faz ligação do tipo simples, tá? Em função da terminação, em função da nomenclatura, o que a gente fala? Bom, as nomenclaturas elas seguem mais ou menos as mesmas regras. Porém, agora, todas as funções que a gente vai falar tem grupo funcional, que é um conjunto de átomos que está sempre ligado da mesma forma, que vai caracterizar a molécula. Qual é o grupo funcional de um álcool? É a hidroxila. E a sua terminação é ol. Todo álcool vai ter que terminar em ol. Então, etanol, metanol, propanol, ciclohexanol, tudo que for álcool vai ter que terminar em ol. Beleza? Dito isso, a gente começa a falar das moléculas e suas respectivas nomenclaturas. Aqui, antes da gente começar a falar disso, é interessante citar aqui algumas das funções. Eu vou colocar a nomenclatura sistemática, que é a nomenclatura definida pela IUPAC, que é a União da Química Pura e Aplicada, que define todas as regras de nomenclatura, parâmetros químicos, tudo que é definido como regra em química é feito por essa instituição. Até a tabela periódica, tá? Então a nomenclatura IUPAC eu vou fazer a linha azul, que é a nomenclatura aceita por essa instituição. Em vermelho eu vou colocar as nomenclaturas usuais, não vou colocar de todos, tá? Somente as nomenclaturas usuais de algumas moléculas que costumam aparecer no vestibular, tá? Então, a primeira molécula que eu vou colocar aqui é este álcool. Repara que esse álcool ele tem um único carbono, não tem dupla e a terminação tem que ser, ó, qual que é o seu nome? Metanol. Então, este álcool é o álcool mais simples existente, é o álcool de um carbono. Pode ser produzido a partir de carvão mineral, pode ser obtido a partir da destilação da madeira. Então, o metanol, muito utilizado tá, em algumas modalidades de automobilismo. Então, se eu não me engano, acho que a Fórmula Indy utiliza metanol de combustível. Tem aeromodelos, se não me engano, que utilizam e carros de controle remoto, aqueles carrinhos de controle remoto de competidor, claro, que utilizam metanol como combustível. E em relação à sua nomenclatura usual, eu tenho aqui ó, a nomenclatura dele como sendo feita de que maneira? Você vai colocar a palavra álcool, aí você vai colocar o nome do radical, tá? O prefixo, na verdade, beleza? O nome do radical e a terminação I, tá?
Então, álcool, o nome do radical, álcool metílico. Então, metanol é conhecido também como álcool metílico. Então, é álcool, o nome do radical e a terminação ico. Bom, continuando, eu tenho o segundo álcool aqui. Esse aqui também é bem comum. A gente costuma falar bastante sobre ele. Esse álcool é o álcool de 2 carbonos. 2 carbonos sem dupla, então o prefixo et, intermediário an, terminação ol. Que álcool que é esse aqui? É o etanol. Muito utilizado como combustível. Você vai no posto de gasolina, você abastece seu carro com etanol, produzido por fermentação da cana-de-açúcar, do melado da cana-de-açúcar. Tá? Ele é utilizado para bebidas utilizadas nas bebidas alcoólicas. É importante citar que bebida alcoólica não vai metanol não, tá? O metanol é extremamente tóxico ao organismo humano, então as bebidas elas não podem ter nem um pouco de metanol, nem um traço de metanol, senão pode ter problemas sérios de saúde. Então o álcool da bebida é esse álcool aqui, que é o etanol, tá? O etanol, mantendo o padrão de nomenclatura usual, tá? Ele vai ser chamado de álcool etílico. Então é palavra álcool mais o nome do radical e a terminação ico. Fechou? Então, nomenclatura usual e sistemática feita. Então, a sistemática feita pelo IUPAC em azul e a usual feita em vermelha. Os dois álcools mais comuns que a gente tem para citar são esses dois. São os mais comuns e o que a gente tem mais, às vezes, acesso ou utiliza, às vezes, tá? O álcool etanol, no caso, ele também pode ser usado para limpeza. Você tem álcool gel, álcool 70% no caso, você tem o álcool 96%, usado muitas vezes para acender a churrasqueira, você tem aquele álcool 42%. Então você tem graduações que te indicam a quantidade de álcool existente numa mistura dele com água, beleza? Então, tá aí os dois principais personagens dessa classe de moléculas, tá? Aí eu continuei aqui, ó. Olha lá. Esse álcool, repara nesse álcool aí que ele é um álcool de 3 carbonos, cuja hidroxila está ligada no carbono da ponta. Quando eu tenho álcool mais do que 2 carbonos, eu preciso começar a numerar para dizer a posição em que está esse grupo funcional. Vamos lá, a gente tinha dito que para numerar uma cadeia eu tenho que ter sempre os menores números, lembra disso? Obedecendo qual prioridade? Grupo funcional primeiro, depois a insaturação e por último quem? A ramificação. Então se eu tiver que escolher alguém para ter menores números, eu tenho que escolher primeiro o grupo funcional, depois a insaturação e por último a minha ramificação. Então, para ter menores números para este álcool, eu vou começar a numerá-lo da direita, que é a pontinha onde está a hidroxila do grupo funcional. Aquele carbono CH2 ali tem que ser o seu carbono 1. O vizinho é o 2 e o da ponta esquerda é o 3. Por consequência, como é que vai ficar esse nome aqui? Prop, 3 carbonos, o intermediário é AN porque não tem dupla, e a terminação eu coloco o 1 e termino com ol. Então aqui é o seguinte, o número ele vai no meio do nome, na parte do nome que te indica justamente o grupo funcional, que é a parte final. Propan-1-ol, tá? Em função da nomenclatura usual, o que eu tenho? Esse radical aí seria propil, ou N-propil, porque a cadeia é normal, então eu posso chamar de álcool propílico. Ou, se você quiser, N-propílico, apesar de você não ser obrigado a fazer isso daí. Você não é obrigado a colocar esse N aí não, ok? Então, se em algum exercício ele te pedir nomenclatura e o PAC, ele está falando das nomenclaturas azuis. Não vai colocar nomenclatura vermelha, tá? Continuando, olha aqui que eu fiz aqui, ó. Eu peguei a hidroxila e troquei ela de posição, numa cadeia ainda com 3 carbonos. Como eu mudei a posição da hidroxila, eu preciso indicar isso no nome. Então eu indico isso de que maneira? Trocando 1 pelo 2. Repara que aqui eu poderia ter numerado de qualquer ponta, da direita ou da esquerda, porque de qualquer jeito ele seria carbono 2. De qualquer jeito minha hidroxila estaria no carbono 2, tá? Então continua tendo 3 carbonos próprios, só que agora a posição da hidroxila é 2 e eu termino com ol. Então propan-2-ol é o nome desse álcool. Repara que o radical aqui seria isopropil, que é um radical com 3 carbonos e a valência livre no meio. Então, esse álcool seria chamado de álcool isopropílico, ok? Então, os 4 mais simples, inicialmente aí que a gente tem com 1, 2 e 3 carbonos respectivamente, com algumas posições variando para hidroxila e algumas variações do nome.
Vamos continuar. Tem aqui, se não me engano, um álcool ramificado. É isso mesmo. Um álcool ramificado. Olha o que acontece com esse álcool ramificado. Você tem uma hidroxila na ponta direita da cadeia. Você tem um metil que está ligado no carbono 2. Presta atenção, vamos lá. Numa cadeia com 3 carbonos, certo? Você consegue enxergar que minha ramificação ela só pode estar no carbono do meio? Porque se ela estiver nesse carbono aqui ou nesse aqui, ela vai fazer parte da cadeia principal? Ah, então o meu metil só pode estar no carbono 2? Isso, ele só pode estar no carbono 2. Então, neste caso, eu posso até omitir o número. Lembra que numa cadeia ramificada a gente fazia o nome como? Posição e nome da ramificação e nome da cadeia principal, não é isso? Então, ó, neste caso, ó o que eu fiz. Eu coloquei 2-metil, para indicar que o metil está na posição 2. Cadeia com 3 carbonos prefixo próprio, o intermediário é 1 porque eu não tenho dupla. E meu grupo funcional está no carbono 1, começa a numerar da direita. Lembrando da nossa prioridade. 2-metilpropan-1-ol. Mas aquele 2 ali do início, ele pode ser omitido. Por quê? Numa cadeia com 3 carbonos, a única possibilidade de eu ramificá-la é colocar no carbono do meio. Se eu coloco ele nas pontas da cadeia, ele vira a cadeia principal e deixou de ser ramificação. Então eu posso omitir aquele 2. Ah, e se eu colocar, tá errado? Não está errado, mas ele é desnecessário. Tá? Você não precisa colocar aqui neste caso o seu número 2. Fechou? Dando continuidade, esse daqui eu não vou fazer nomenclatura usual, não. Não precisa saber as nomenclaturas usuais de todos, não. Não vai acabar se preocupando em gravar a nomenclatura usual de todos eles e não é o enfoque agora. Olha para esse álcool que eu coloquei aqui. O que eu fiz? Ele é muito parecido com o anterior, só que repara que eu troquei a posição da hidroxila. Eu continuo tendo um metil que está no carbono 2, mas minha hidroxila que estava no carbono 1, ela passou para o carbono 2, ela passou para o carbono do meio. Então eu mantenho mais ou menos o padrão, 2-metil, reitero de novo, não precisava ter colocado o 2. Bastava colocar somente metilpropan-1-ol ou metilpropan-2-ol, porque eu mudei a posição da hidroxila. Ela era posição 1 e ela passou a ser posição 2. Ok? Então, mantenho mais ou menos o mesmo padrão, não tenho dupla no meu álcool, então o intermediário continua sendo AN. 2-metilpropan-2-ol. Dando continuidade aqui, eu fiz um álcool com uma cadeia insaturada. Repara num detalhe, eu disse no começo da explicação que o álcool ele tem que estar ligado com a hidroxila, tem que ter hidroxila ligada em um carbono tá, que está saturado. Mas isso não exclui a possibilidade de eu ter o quê? Uma dupla na cadeia. Desde que essa dupla não esteja no carbono tá, do meu grupo funcional, eu posso ter um álcool de cadeia insaturada. Correto? Repara nesse álcool. Onde está a minha dupla? Minha dupla está no carbono 2. É um álcool de 3 carbonos, certo? Minha dupla está no carbono 2 e minha hidroxila está no carbono 1. Repara que eu começo a numerar da esquerda para a direita, porque minha hidroxila tem que ter menores números. Então o carbono 1 é o carboninho da esquerda, aí o 2 é o do meio aí, e o 3 é o da ponta direita. Como é que eu faço meu nome então? Ó, prop, porque são 3 carbonos, indico a posição da dupla, 2-en, e coloco a posição da hidroxila, que é carbono 1, prop 2-en-1-ol. Fechou? Então, nomenclatura de álcool de maneira geral está contemplada aí. Álcool mais simples, álcool ramificado, álcool insaturado. E agora a gente fala um pouco das classificações. Vamos lá. Eu posso classificar os álcools inicialmente a partir de um critério simples. Olha para este álcool aqui. A hidroxila ela está ligada a um carbono que na classificação é um carbono primário. Você concorda comigo? Se essa hidroxila está ligada em um carbono primário, meu álcool é chamado de álcool primário. Agora olha aqui, ó, o vizinho dele do lado. A minha hidroxila não está ligada num carbono secundário? Então esse álcool aqui ele é um álcool secundário. Consequentemente, pelo mesmo padrão, esse aqui que eu marquei, ó, tem a hidroxila ligada em um carbono terciário. Então trata-se de um álcool terciário, como a gente vai ver aqui. Ok? Então essa é uma das classificações possíveis para os álcools. Existe uma outra classificação que aí já
ela é menos citada, um pouco menos comum de aparecer, que é em função do número de hidroxilas. Então eu coloquei aqui todos os álcoois com uma hidroxila só, mas eu posso ter duas hidroxilas. Como é que eu faço quando eu tenho duas hidroxilas? Continua numerando para ter os menores números. No fim, você vai colocar prefixos indicativos da quantidade. Então vai ser diol, triol, tetraol, em função da quantidade de hidroxilas que você tem. Quando o álcool tem uma hidroxila só, ele é chamado de monoálcool. Quando ele tem duas, ele é chamado de diálcool. Quando ele tem três, ele é chamado de triálcool. A partir de 4 hidroxilas, ele é chamado de poliálcool, ou poliol, se você quiser. Tá? Então, a primeira função está contemplada aí. Função álcool, que a gente falou e deu todos os detalhes sobre nomenclatura e classificação. E aí a gente dá continuidade para falar da segunda função, são os fenóis. O fenol, ou os fenóis de maneira geral, eles possuem o mesmo grupo funcional de um álcool. Então continua sendo a hidroxila, beleza? Só que, diferentemente do inicial ou do outro que a gente citou, a hidroxila de um fenol, ó, ela tem que estar ligada no carbono aromático. Diretamente ligada no carbono aromático, tá? Então não adianta, por exemplo, eu ter um anel aromático e uma hidroxila se eles não estiverem ligados um no outro. Como os aromáticos, tá, eles têm uma nomenclatura que é um pouco peculiar, fenol não tem terminação. Então, igual a gente falou para o álcool, você não vai ter uma terminação, tá, para o fenol. Lembra que o benzeno, por exemplo, a gente não numerava para dizer a posição das duplas? Então, a nomenclatura do benzeno, do naftaleno, era um pouquinho peculiar. Ela era bem própria deles mesmos. Então, eu não tenho terminação aqui. E como é que eu faço o nome, então? Ó, esse fenol é o fenol mais simples existente, que é a hidroxila ligada diretamente em um anel aromático. Bom, esse fenol ele é chamado de fenol ou simplesmente hidroxibenzeno. Ah, os dois nomes, qual deles está mais ou menos certo? Os dois nomes são aceitos, os dois nomes são possíveis. Fenol ou hidroxibenzeno, beleza? Bom, dito isso, todas as nomenclaturas vão ser feitas em função dele, em função dessa estrutura fenol ou hidroxibenzeno. E o que costuma aparecer mais na nomenclatura de fenol justamente são os prefixos orto, meta e para, indicado para os anéis aromáticos que são dissubstituídos nas posições 1, 2, 1, 3 e 1, 4. Então, olha o primeiro aqui. Então, hidroxila e um CH3 vizinho. O carbono da hidroxila tem que ser o seu carbono 1 para ter os menores números. O vizinho, ou o carbono 2, vai ser o do metil. Consequentemente, como é que fica esse nome aqui? 2-metilfenol. Posição 1, 2, como essa daqui, a gente chama de posição orto. Então eu posso colocar ortodimetilfenol, ou ozinho se você quiser. Então, 2-metilfenol ou ortometilfenol. Podia, ao invés de usar fenol, hidroxibenzeno. Beleza? Aí, esse aqui tem um nomezinho usual, que eu vou colocar de vermelho aqui. Ele é chamado de cresol. Então, eu posso chamá-lo de ortocresol. Beleza? De maneira análoga, eu vou ter esse aqui, que eu mudei a posição do CH3 do metil. Quando eu mudo a posição do CH3 deste jeito aí, o meu carbono do grupo funcional, que é o carbono da hidroxila, ele é o 1. O carbono do metil passa a ser carbono 3. Então, um nome possível é 3-metilfenol. O outro nome possível, posição 1,3, é metametilfenol. Então, ou você põe o número, ou você põe o Mzinho do meta. Então, 3-metilfenol ou metametilfenol. Podia ter feito em função do hidroxibenzeno, se quisesse também. Se o primeiro era ortocresol, esse aqui, o que é? Ele é metacresol. Tá? E posso ter também ele na posição para. O carbono do grupo funcional da hidroxila ali vai ser o meu carbono 1. O meu metil, que é o CH3, caiu na posição 4. Então, o primeiro foi 2-metilfenol, o segundo foi 3-metilfenol, e esse último aqui, ó, 4-metilfenol. Então, a posição é 1, 4, 4-metilfenol ou parametilfenol. Beleza? Então, 4-metilfenol ou parametilfenol são os dois nomes possíveis. Podia ter feito em função de hidroxibenzeno também.
ok? Paracresol. Então, ortocresol, metacresol e paracresol são os nomes possíveis que a gente tem aqui, tá? Esse cresol, os fenóis de maneira geral, eles são muito utilizados como desinfetantes, bactericidas. Então tem muito desinfetante à base de fenol, acho que não o desinfetante que a gente utiliza em casa. O desinfetante que a gente utiliza em casa em geral, ele é constituído de hipoclorito, mas tem muito desinfetante que é constituído de fenol, ok? E esse cresol especificamente, se não me engano, ele é utilizado como remédio para alguns animais, a chamada creolina. Não sei se alguém já viu falar, cavalo utiliza muito isso como antisséptico, tá? Como bactericida, para limpar ferimentos. Então, é muito utilizado dessa forma, tá? Bom, eu coloquei aqui, tá? Um fenol utilizado, ou um fenol no caso, que tem naftaleno ao invés de benzeno. Bom, eu tenho a hidroxila ligada nessa posição aí, que são as posições da horizontal. Você deve lembrar que no naftaleno, essas posições da horizontal, elas são chamadas de posição que? Alfa. As posições do anel aromático que estão na vertical aqui, elas são chamadas de posição beta. Então, na horizontal, as posições alfa, na vertical, as posições beta. Qual que vai ser o nome desse composto, então? Alfa-hidroxinaftaleno, ok? Esse é o nome desse fenol, feito não a partir, ou formado não a partir do benzeno, mas sim do naftaleno. Aí eu coloquei mais esse aqui, tem duas hidroxilas. Esse aqui, como é que eu faço as duas hidroxilas? Repara, elas estão na posição meta, posição 3. Então, é 3-hidroxifenol ou meta-hidroxifenol, se você quiser, tá? Esse fenol que a gente colocou aí também pode ser chamado de ressorcinol. Os fenóis, curiosamente, tá, eles possuem caráter ácido. Lá na frente a gente vai explicar todos os aspectos relacionados à acidez e basicidade de compostos orgânicos. O fenol ele tem caráter ácido, ou seja, ele tem pH menor que 7 em solução aquosa. Então isso significa que se o seu fenol for solúvel em água, ele gera uma solução de pH menor do que 7, ok? Então o fenol hidroxibenzeno, que é o mais simples, talvez o mais solúvel em água, ele gera uma solução de pH igual a 7. Agora, ser ácido significa que ele gera H+, lembra disso? Qual é o H+, que ele gera? Qual é o hidrogênio que ele ioniza? O hidrogênio do grupo funcional. Então, o hidrogênio da hidroxila é quem vai ser perdido como H+, sempre, em qualquer fenol que você tenha. Ok? Então, todos esses que eu coloquei possuem caráter ácido. Todos esses vão ionizar o hidrogênio da hidroxila e liberar ele como H+, na presença de água. Ok? Então tá. Bom, então primeira função com caráter, não preocupa tanto com caráter, porque a gente vai voltar ainda a falar desses caráter ácido base, tá? Bom, dando continuidade. Última função que possui a hidroxila como grupo funcional. Olha lá, ó. O enol, ou os enóis de maneira geral, eles também possuem hidroxila de grupo funcional. Só que a minha hidroxila agora, ela precisa ter o quê? Ela precisa estar ligada em um carbono que tem dupla. Então, vamos lá, vamos retomar desde o início. Eu tenho o álcool, que é a hidroxila ligada em um carbono saturado. Eu tenho o fenol, que é a hidroxila ligada diretamente em um carbono aromático. E eu tenho o enol, que é a hidroxila ligada em um carbono insaturado. Então tem que ser um carbono insaturado de dupla. Não vale carbono insaturado de tripla. Dito isso, como é que eu faço o nome e a nomenclatura de um enol? Não é uma função tão comum, eu vou te explicar o porquê. A título de terminação, a terminação é a mesma do álcool. É a terminação ol. Olha lá. Esse enol que eu coloquei, repara que a hidroxila está ligada num carbono de dupla. Como é que eu faço o nome? 2 carbonos eu tenho prefixo et. Tenho uma dupla, intermediário em, põe a terminação ol. Esse aqui seria o etenol, ok? Além do etenol, eu posso ter esse aqui, ó. Repara que eu tenho 3 carbonos, eu tenho uma dupla, e a minha hidroxila está ligada no carbono da dupla. Quando eu tenho 3 carbonos, o prefixo é prop. Como o meu grupo funcional está no carbono 1, meu carbono 1 tem que ser o da esquerda, para ter menores números. Prop,
1-en, que é a posição da dupla, e 1-ol, que é a posição do grupo funcional. Prop 1-en, 1-ol. De maneira análoga, eu tenho esse aqui, ó. O que eu fiz? Mudei a posição da hidroxila. Continua sendo prop, continua sendo 1-en, que é a posição da dupla, só que agora passou a ser 2-ol. Por que passou a ser 2-ol? Porque minha hidroxila mudou de posição. Ela está na posição 2. Aqui eu não poderia começar a numerar da direita, tá? Então, eu não poderia começar a numerar da direita porque eu tenho que dar menores números para a dupla se eu conseguir. Então, aqui eu só posso começar a numerar da esquerda mesmo. Então, a nomenclatura de enol tá aí. Não é comum aparecer, tá? Em geral, o enol, quando aparece, é só para você reconhecer que a molécula é um enol. Ok? Por que essa função é pouco estudada? Essa função é pouco estudada porque são moléculas que são extremamente instáveis, como a gente vai ver agora. Então, olha para esse enol aqui que eu vou colocar. Ó. Esse enol é o etenol, certo? Esse enol ele tem uma forte tendência de se converter nesta molécula aqui. Que molécula que é essa? É um aldeído. Ó. O que aconteceu aqui? A dupla estava sendo feita com o carbono. A dupla foi feita com o oxigênio, virou um C-O. O hidrogênio que estava ligado ao O, ele foi lá para o carbono da ponta e passou a ser CH3. Então, este enol foi convertido em um aldeído. Se você pega, por exemplo, uma solução desse aldeído, você tem 99% do aldeído e 1% do enol. Então, eu coloquei uma setinha dupla porque isso é um equilíbrio. Então, é um equilíbrio que está muito mais deslocado para o lado do aldeído. Ele está muito mais deslocado no sentido do aldeído do que do enol. Mas existe um pouco de enol, ok? Olha para o enol de baixo. O enol de baixo é esse último que eu coloquei o nome, que é o prop 1-en 2-ol. Esse enol, olha em quem que ele pode se converter, ó. Ele pode se converter nessa molécula aqui, ó. Dupla feita com oxigênio, o hidrogênio que está aí no O liga no carbono da ponta e eu formei essa molécula, que é uma cetona. Então repara, o seu enol ele é convertido ora em aldeído, ora em cetona. Então ele é muito instável por causa disso. Então, se você pega uma solução de aldeído, uma solução de cetona, você tem sempre 99% do aldeído da cetona e 1% de um enol correspondente. Toda cetona e todo aldeído existe em equilíbrio com o seu enol correspondente. Grave essa informação, é muito importante, tá? Toda vez que você pega um aldeído, tem um pouco de enol. Toda vez que você pegar uma cetona, tem um pouco de enol também. Outra curiosidade sobre ele é que quando eu tenho ele na forma enólica, quando ele está com o oxigênio, o OH ligado no carbono de dupla, esse hidrogênio dele fica ácido, parecido com o que eu tenho no fenol. Mas como tem tão pouco enol no equilíbrio, a gente acaba não conseguindo medir essa acidez. Mas ele é levemente ácido, tá? Esse hidrogênio do enol aí, da hidroxila dele é levemente ácido, tá? Então, terceira função que a gente cita, já falamos de álcool, já falamos de fenol, já falamos de enol. Dando continuidade, a gente vai falar agora dos éteres. Vamos lá, éteres. O éter tem como grupo funcional ó, essa estrutura aqui. Então você tem um R, que é um R que representa radical, um oxigênio de heteroátomo e um outro R que eu representei como R'. Os dois, o R e o R', eles podem ser iguais, mas eles podem ser diferentes também. Então, eu tenho o oxigênio entre dois radicais. Posso dizer que esse oxigênio é um heteroátomo? Pode. Eu tenho o oxigênio como heteroátomo, tá? Entre dois radicais orgânicos, entre um metil, entre etil, entre propil, tá? Não tenho terminação para o éter. Então, igual eu falei para o fenol, aqui eu não tenho terminação. Você vai ver que tem algumas funções que realmente elas não têm terminação. Ok? Como fenol, como éter. Eu tenho algumas possibilidades de nome para o éter. E eu vou tentar te mostrar todas elas. Olha aqui. Esse primeiro éter que eu coloquei. Ele é um éter que tem à esquerda um metil, no meio um oxigênio e à direita um metil. Como é que eu faço o nome desse éter? Eu vou indicar esse oxigênio no meio da cadeia como oxi. Então o nome vai ficar de que maneira? Metoxi. O que significa metoxi? Metil oxigênio.
Aí eu termino o nome como se fosse um hidrocarboneto. Então, metil, oxigênio, metil, fica metoximetano. Então eu termino o nome como um hidrocarboneto. Então não vai ficar metoximetil, fica metoximetano. Eu dou o nome como se fosse hidrocarboneto no fim. Tem um outro nome que é aceito pela EUPAC para esse éter. Como é que é o nome dele? Éter dimetílico. Por que dimetílico? Porque eu tenho 2 radicais metil, um de cada lado, tá? De maneira análoga, eu tenho esse aqui, ó. Repara que eu tenho etil, oxigênio e etil. Mantendo o padrão de nomenclatura, como é que ficaria? Ó, etoxi, então etil, oxigênio, termino como se fosse hidrocarboneto. 2 carbonos, etano. Etoxietano. Nome de baixo, éter dietílico, tá? Então, etoxietano, éter dietílico. Então, os 2 nomes são aceitos, tá? Não tem nenhum mais ou menos aceito. Você pode usar qualquer um dos 2. Em geral, aí não é regra. Em geral, usa-se mais o primeiro. Metil, oxigênio, metil, metoxietano, etoxietano, tá? Então, em geral, eu vou utilizar mais o de si. Mas não é regra que seja sempre ele, tá? Vamos continuar. Olha para esse aqui. Esse aqui, ele é um pouco diferente dos anteriores, porque ele tem um metil à esquerda e um etil à direita. Quando os 2 lados do éter eram iguais, quando eu era 2 metil ou 2 etil um do lado do outro, não fazia diferença quem você ia colocar junto com o oxi, porque os 2 lados são iguais. Então, colocar metoximetano ou etoxietano dá na mesma. A questão aqui é a seguinte: quem que eu vou colocar junto com o oxi? Vai ser metoxi ou vai ser etoxi? Essa é a dúvida que surge. Aí você vai anotar a seguinte informação. Quem vai junto com o oxi é o lado mais simples. Então é o ligante mais simples do oxigênio. Ligante mais simples você vai entender como. Ligante mais simples é aquele que tem menos carbono, é aquele que não tem dupla, tá? Sempre você vai pensar no ligante mais simples desse jeito. Então, olhando para esse éter, o meu ligante mais simples é o CH3. É ele que eu vou pôr junto com o oxi. Então o nome fica como metoxi. A parte mais complexa ou maior eu ponho como se fosse hidrocarboneto. Metoxietano. Ou éter, aí é o seguinte, ó. Olha para esse nome de baixo. O que eu fiz no nome de baixo? Etílico, metílico. Por que eu coloquei desse jeito? Ordem alfabética. Então, quando você tem um éter com ligantes diferentes de um lado e do outro do oxigênio, e você vai fazer a nomenclatura de baixo, você vai colocar éter etílico metílico em ordem alfabética. Então, a nomenclatura de baixo ela não é por complexidade, ela é por ordem alfabética. A de cima é por complexidade. Então, eu ponho o metoxietano porque é o mais simples junto com o oxi e o mais complexo como se fosse hidrocarboneto. A de baixo é a ordem alfabética, não é por complexidade. Beleza? Então, éter etílico metílico. Mantendo o padrão, olha aqui, ó. Olha para esse éter aqui. À esquerda, um etil. À direita, um radical também de 2 carbonos. Quem não lembra desse radical aí, vou pegar a listinha de radicais que a gente falou, você vai ver que esse radical aí, ele é o radical vinil. Beleza? Só que os dois têm o mesmo número de carbonos. Então você não pode pensar só no tamanho da cabeça, tem que pensar na complexidade. Quem é o mais complexo? É o vinil, porque ele tem dupla. O mais simples é o etil. Então como é que eu faço o seu nome? Ó, o mais simples com o oxi, etoxi, e o resto eu termino como se fosse hidrocarboneto. Um hidrocarboneto de 2 carbonos com dupla, ele é eteno. Então ele é etoxieteno. Ou éter etílico vinílico na ordem alfabética. Beleza? Você não precisa dar sempre os 2 nomes do éter, obviamente, tá? Você vai dar ou um ou outro, como eu falei. Mais comum usar o primeiro nome. Aí tá aqui, ó. Olha para esse aqui. À direita você tem um etil. À esquerda você tem um isopropil, que é um CH ligado em 2CH3.
Como é que eu faço esse nome? O mais simples, que é o etil, o menorzinho, com o oxi, etoxi, e o nome do hidrocarboneto que você tem mais complexo. O hidrocarboneto mais complexo é um de 3 carbonos, que seria o isopropano, etoxi-isopropano, tá? Ou éter etílico isopropílico. Também é um nome possível para esse éter que a gente está citando aí, fazendo o nome em função do radical. Coloquei um aqui no fim, ó, porque tem uma pequena variação do nome desse éter. Como é que eu poderia fazer o nome desse éter aqui de maneira um pouco diferente das que eu vinha fazendo? Repara que o éter tá até em cor diferente aqui, o grupo funcional. Ele tem um OCH3, né? Um OCH3 que está ligado numa cadeia de 5 carbonos sem dupla. Como é que eu faço o nome desse éter? Bom, a parte menor continua vindo acompanhada do oxi. Então vai ser metoxi. Mas o que eu fiz? Eu numero a cadeia, porque o hidrocarboneto vai ser muito grande, e digo em que posição que está esse metoxi. Então eu numero para ter menores números, por isso que eu comecei da direita, 1, 2, 3, 4 e 5. E aí eu fiz o que? 2-metoxi, para indicar aqui no carbono 2 do meu hidrocarboneto, tem um OCH3, e é um hidrocarboneto com 5 carbonos sem dupla terminação O. Então, 2-metoxipentano. Essa é uma outra variação do nome que eu poderia ter feito. Eu faço isso em geral quando o éter é muito grandão. Se reparar os éteres que a gente colocou só éter pequenininho. Se tiver algum exercício aí, se deparar com algum exercício que você tem um éter muito grande, você pode fazer a nomenclatura desse jeito. Vê quem está ligado ao O, vê se é metoxi, etoxi, e aí você faz o nome em função do hidrocarboneto, pegando ele como parte maior. Certo? Então, a nomenclatura dos éteres aí existe também, ó, uma classificaçãozinha desses éteres. Olha para esse éter que eu marquei aqui. Esse éter não tem os dois ligantes iguais? É CH3 de um lado, CH3 do outro? Esse éter aqui eu chamo de simétrico, certo? Que tem os dois ligantes iguais. Mas olha para esse aqui, ó. Esse aqui que eu marquei, ele tem CH3 de um lado e CH2 e CH3 do outro. Então os ligantes não são iguais, não é? Quando os ligantes não são iguais, eu chamo ele de assimétrico. Fechou? Então, éter simétrico e assimétrico, uma classificaçãozinha simples. Os éteres, eles são moléculas muito pouco reativas, então a gente está falando algumas características gerais dos éteres, né? Então são moléculas muito pouco reativas, eles são muito utilizados como solvente orgânico, para dissolver moléculas orgânicas que não são solúveis em água, por exemplo. Alguns desses éteres eram utilizados, ou são utilizados até hoje, como anestésico. Então, o éter, tá? Ele é muito utilizado às vezes. Quem vai jogar bola às vezes toma uma pancada, joga um pouco de éter na perna. Ele era utilizado nos primeiros procedimentos cirúrgicos como anestésico. Então você molhava um pano, deixava a pessoa cheirar o tempo inteiro até ela dormir, fazia a operação e aí tirava o éter ou suspendia o éter para a pessoa poder acordar. Então muitos deles utilizados como anestésicos, ok? Com características gerais desse grupo de moléculas aí. E com isso a gente encerra por aqui essa primeira parte das funções oxigenadas e aí a gente continua numa próxima oportunidade. Beleza? Então é isso. Por enquanto é só. Fechou? Até mais.